Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nesse sábado, 2 de abril. Agora na Espanha, meio-dia e 24, no Brasil, 7h24 da manhã. A BTC agulhou forte ontem. A gente basicamente deu um beijinho na mediana do canal de Keltner. O que eu recebi de mensagem de Cavaleiros do Apocalipse, dando conta de que essa quedinha de 47.948 para fizemos a mínima em 44.200 no auge da agulhada de ontem. O que eu recebi de mensagens dizendo que havia se iniciado o inverno cripto, olha, não dá para conceber que ainda existam pessoas que não tenham entendido que a BTC vai se consolidando como uma commodity, assim como outra qualquer, como o petróleo, o trigo ou o ouro. Não dá para entender como os céticos resistem a essa verdade, a essa obviedade, vamos colocar assim. Tem muita gente que só vai embarcar na BTC quando o Banco Central do Brasil tiver uma reserva em BTC. Aí essas pessoas que só vão embarcar na BTC quando o Banco Central do Brasil tiver uma reserva lá de 100, 200, 300 bi em BTC, talvez até 1 trilhão em BTC, e são essas mesmas pessoas que vão encher o saco numa eventual correção da BTC depois que o Banco Central do Brasil tiver reserva em BTC, que a BTC caiu de 1.100.000 dólares para 700 mil e vão me encher o saco. Será que é assim uma reserva verdadeira? Ou seja, é bizarro como os céticos sempre serão os céticos. Eles, além de quererem duvidar da BTC desde que eu iniciei o canal aqui, eles só vão embarcar quando bancos centrais do G20, não, do G7 tiverem BTC. E eles ainda vão reclamar quando a BTC cair de 1 milhão para 700 mil. Mas enfim, vamos continuar a nossa saga, porque os céticos serão sempre os céticos. Gente, basicamente o ativo deu um beijinho na mediana do canal de Keltner, mas segue transitando pela banda superior do canal aqui no diário. Na projeção, a gente segue com uma boca de jacaré espetacularmente aberta na projeção de 26 períodos. No semanal, a gente basicamente testou a linha superior da nuvem de Shimoku de baixo para cima. O próximo candle semanal vai ter o desenho dele iniciado no próximo domingo, de domingo para segunda, na virada de domingo para segunda, e é bem provável que com essa cotação atual, a 46.619 dólares, a gente já ensaia a criação de uma protuberância aqui do próximo candle, que vai ser comprador, para fora da nuvem, iniciando esse transpasse de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku no semanal. E ela vai ficar bem mais leve para atingir o nosso alvo lá entre 80 e 100 mil dólares. Lógico que não vai ser uma pernada linear. A gente vai encontrar aqui um pullback na faixa de 52, 53 mil dólares, que foi esses topos e suportes aqui, essa figura triangular de acumulação aqui que antecedeu ela antecedeu esse pumpzinho, depois essa grande queda também está na memória do mercado, então é bem provável que a gente faça uma pernada até 52, 53, forme um pullback, mais uma pernada até a altura do all-time high em 69, 70 mil, em 70 mil corrige um pouco para fazer mais um pullback, pode chegar a 65 e depois se desdobre em direção a 80, talvez 100 mil ou mais um pouquinho. Mas é basicamente essa movimentação que a BTC vai protagonizar. Essa guerra russo-ucraniana, eu avisei aqui no canal que todas essas tratativas de paz ou de cessar-fogo ultimadas na Ucrânia era tudo fake. Agora o Vladimir Putin já disse pro Macron e pro premier italiano por telefone que considera muito cedo ainda o cessar-fogo na Ucrânia. É óbvio que isso é uma guerra geopolítica, financeira internacional. O Putin ainda entende que o dólar não sangrou o suficiente. Então tem gente que se nega a perceber essa realidade. É só ver o quanto o real já se valorizou contra o dólar. É uma guerra geopolítica financeira internacional. O Putin, enquanto o dólar norte-americano não perder de vez a sua condição de contrapartida para aquisição de commodities energéticas, essa guerra não vai terminar. E outra,
O Putin agora tá alocando as suas tropas em posições-chave de controle da energia e água potável da Ucrânia. Ou seja, ele quer botar dentro da Europa Ocidental uma legião de mais de 10 milhões de refugiados. É bizarra a situação aqui em Málaga, no sul da Espanha, com a quantidade de famílias ucranianas que chegam toda semana. As autoridades madrilenhas optaram por espalhar pela Espanha toda os refugiados ucranianos que aportem em território espanhol. Só que isso, e agora a gente está com mais ou menos 4 milhões de refugiados espalhados por toda a Europa Ocidental, só que isso pode escalar rapidamente para 15 milhões. E o Putin está dando risada. A pressão inflacionária dentro da zona do euro e também nos Estados Unidos, no mundo todo, em razão do colapso na cadeia de suprimentos, e aliado a tudo isso, o mundo nem precificou ainda o aumento brutal no frete naval imposto por esse caminho transcontinental que o óleo russo, que trafegava por oleodutos da Rússia para a Europa, e agora vai ter que fazer um caminho transcontinental naval saindo da Rússia em direção à China. Não pensem vocês que petróleo fica sem comprador. Petróleo sempre se vende. A Venezuela, totalmente isolada do mundo comercial, vende o seu petróleo no mercado negro. Tem sempre petroleiros aportando na Venezuela, buscando aquele petróleo embargado pelo planeta. Petróleo não fica sem comprador. É lógico que a pressão da comunidade internacional para que a China apoie esse boicote contra a Rússia é brutal. Só que a gente sabe que a China não está nem aí não tá nem aí para a União Europeia e muito menos para os Estados Unidos da América. No fundo, a China está se regozijando desse destronamento do dólar norte-americano, que segue sangrando bastante. E agora, alguns articulistas, economistas, estão dando conta de que o mercado financeiro tradicional está vivendo a maior bolha da sua história. A gente está na beira de um grande abismo. A própria Bloomberg já trata a BTC como refúgio. Agora o Goldman Sachs considera oferecer um espectro completo de investimentos cripto. E o principal, o Goldman Sachs diz que vai ofertar Bitcoin spot para os seus clientes. Ou seja, se o Goldman Sachs vai permitir que um cliente seu, via app, compre BTC, ele obviamente vai ter que comprar BTC no mercado spot. E eu já avisei aqui no canal que não vai ter BTC para todo mundo. Se a CVM norte-americana, a SEC, aprovar um ETF de BTC no mercado spot, a corrida de touros que a gente vai presenciar no gráfico da BTC vai ser similar àquela corrida presenciada quando o PayPal permitiu a compra de BTC via PayPal. A gente pulou de 11 mil e foi buscar 64 mil, justamente porque qualquer pessoa ali podia comprar BTC no PayPal. E é isso que vai acontecer quando a SEC anunciar a aprovação de ETFs no mercado spot. A BTC vai explodir desse patamar atual em direção a 80 mil dólares. E vai todo mundo ficar atordoado. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que vem inverno cripto? Não vai corrigir para 40? Aí 44, 48, se ela eventualmente bater 60 e agulhar para 48, vão céticos vir aqui no canal dizendo que foi inverno cripto, mas simplesmente vai ser o pullbackzinho dessa faixa, dessa camada congestional aqui, que eu já reportei no canal. E aí, quando os céticos do inverno cripto chegarem vendendo, a BTC dá uma invertida para romper o all-time high em 70, formar a onda 4, e aí céticos vão voltar com a historinha de inverno cripto, e é quando a BTC cair de 70 para 62, ela dá mais uma invertida na onda 5 e vai buscar algo entre 110. Aí os céticos vão pirar, e mandem mensagens dos céticos, porque assim eu me divirto também, além de lucrar bastante com a alta, esse rally de alta do mundo cripto. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer a tríade do metaverso, Mana Sandigala, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.